de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pois muito boa noite. É um prazer para mim estar aqui com os irmãos. Eu trago um abraço lá da nossa congregação, a Igreja Bíblica Batista do Planalto. Está localizado ali no Edson Queiroz, perto do Iguatemi. Passando por lá, você pode, nem precisa ir de moto. Passando por lá, se nós pudermos servir de alguma forma, seria um grande prazer. Eu queria agradecer demais, tá certo? Em nome da equipe que veio comigo, a hospitalidade dos queridos irmãos. Hospitalidade que tem cuidado de mim. Hoje me fizeram até um turismo, andei em vários lugares. Agradecer ao Senhor pela vida do pastor Carlos. É sempre bom ver ministros fiéis. É um encorajamento para aqueles que estão trabalhando para o Senhor, ver a fidelidade e a luta de outros obreiros. E agradecer também pelo irmão André, que tem nos ajudado e nos servido tão bem. O Senhor recompense demais. Quando falamos sobre esse assunto, criacionismo e evolução, não dá para a gente esgotar em uma conferência. Mitos e verdades poderia ser tão expansivo quanto dizer que toda e qualquer filosofia, toda essa ideia, naturalismo, todo e qualquer pensamento que tem como base uma perspectiva de que o acaso somado à natureza ou naturalismo gerou coisas complexas e difíceis de se explicar, como o evolucionismo diz, é um mito. Na verdade, eu digo de antemão que o evolucionismo, de maneira geral, é a coisa mais mentirosa que foi crida como verdade nos últimos 200 anos. Esta teoria, essa maneira de perceber a realidade, de interpretar fatos que estão aqui diante de nós, sem ter todo o arcabouço anterior, ou seja, essa ciência que não é empírica, que não pode ser repetida e assim, que não pode ser olhada aqui diante de mim, mas que depende de interpretações e pressupostos anteriores, que não estão a nosso dispor, isso tem gerado, atrapalhado, tem sido crido de maneira geral. Então, falar isso de maneira científica, o meu doutorado não é em física quântica, nem em paleontologia, é em Novo Testamento. Eu sou um homem da igreja, quero servir a igreja. E a preocupação que eu tenho no meu coração, eu acredito que a preocupação que foi partilhada aqui. Nos últimos século e meio, estava bem claro, o evolucionismo, com a sua filosofia naturalista, acreditava no mundo ao acaso, nem um mundo teísta, talvez bem distante, um Deus que existisse ou existiu no passado, mas que morreu de alguma forma. Então isso estava fora da igreja. Não era compreendido como uma visão apropriada para um cristão interpretar a realidade, colocando Deus à parte disso. Mas desde os anos 80, nós temos percebido uma forçação de barra. E as ideias naturalistas começam a se filtrar na igreja, querendo um lugar para sentar entre os cristãos. Isso, de fato, me preocupa. Não dá para conciliar uma visão naturalista da realidade, sobre a qual o sistema evolutivo, ou a evolução, constrói, e uma leitura simples e uma interpretação literal do texto sagrado. Qualquer tentativa, ou por acrescentar, ou por reler, ou por anular, ou por diminuir, ou por simplesmente igualar as autoridades e a palavra de Deus, causa um desserviço à igreja. O sistema naturalista, a percepção da realidade naturalista atrapalha mais do que ajuda. Muito obrigado. Então, a minha tentativa é ajudar os irmãos a perceberem o porquê disso. Por que o evolucionismo, a visão naturalista da realidade não pode ou não se coaduna com aquilo que a revelação da palavra de Deus fala a respeito do que Deus fez, como fez, por que fez. E qualquer tentativa de infiltrar qualquer perspectiva naturalista dentro da perspectiva bíblica da criação
como Deus demonstrou para Moisés, ali nos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, vai perverter aquilo que já é absolutamente puro. O Salmo 119, no versículo 142, o salmista diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Ainda no mesmo Salmo, que fala sobre a excelência da palavra de Deus, no versículo 162, ele diz, 165, ele diz: as tuas palavras são em tudo bondade, então são tudo verdade desde o princípio. Cada um dos teus justos juízos dura para sempre. As tuas palavras são em tudo verdade. A lei do Senhor é a própria verdade. As coisas deveriam ser consideradas verdade ou correspondendo à realidade dos fatos à medida em que são filtradas, adjudicadas pela palavra de Deus e não do contrário. A palavra de Deus, ela é colocada então como autoridade, aquilo que diz, o que de fato é verdade, o que corresponde à realidade dos fatos. Entra ano, sai ano, o texto diz, isso não muda. Elas são em verdade desde o princípio. Aquilo que Deus revelou, da maneira que Ele revelou, mesmo que possa ter havido uma maneira meio acomodada, isso é, da perspectiva de quem estava vendo, de registrar a verdade, isso é a verdade. Isso, a maneira como foi escrito, corresponde à realidade dos fatos. Isso não muda, não se torna verdade, é verdade desde o início. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Vocês percebem que algumas vezes eu vou ficar meio apaixonado com esse tema. Se eu ficar, eu não estou gritando com vocês, tá bom? Não é isso. Acho que esse é um tema importante, central, eu acredito. E por conta disso, algumas vezes eu fico meio apaixonado. Mas não é com vocês não, tá bom? Não é com vocês que eu estou falando. Então, vou dizer para vocês o mapa do nosso percurso. Em primeiro lugar, hoje eu vou dar um overview, um panorama das coisas, conforme nós estamos, falando sobre a criação e a evolução de maneira geral. Depois eu vou concentrar em um aspecto apenas, uma implicação de não considerar o relato bíblico, primeiro capítulo até o capítulo 11, como verdadeiro e promover uma releitura, principalmente na questão do Adão histórico, conforme aparece lá. E por último eu vou passar por vocês nas passagens da Escritura, Antigo e Novo Testamento, diferentes gêneros, diferentes textos, diferentes autores que dependeram a sua teologia, que compreenderam a leitura da palavra de Deus da maneira como eu e você devemos entender, exatamente se filtrar dentro do cristianismo de uma maneira indevida, querem que você leia. Então quero ver com vocês o debate dentro do debate. Antes de pensar em coisas específicas como Adão histórico, vamos pensar dentro... Querem que eu troque o microfone? Querem? Ou eu fico com esse mesmo? Eu fico com esse mesmo? Não, eu troco. Eu tenho uma deficiência, então eu preciso de um pedestal. Eu vou desligar aqui. Então, vou continuar aqui, pode ser? Pronto. Então, em primeiro lugar, rapaz, até melhorou, né? Eu começo de novo, vocês lembram o que eu falei? Não, eu estou falando sério. Deu para ouvir o que eu falei? Massa, tá bom. Então, quando a gente fala sobre qualquer aspecto dentro desse binômio criacionismo e evolução, a gente precisa fazer um panorama para perceber a realidade como um todo. Não é uma coisa tão simples, não é que alguns pensem de uma determinada maneira, e todo mundo pensa dessa maneira, dentro até do âmbito do criacionismo, assim como pensar sobre o evolucionismo, nem todo mundo pensa da mesma maneira, mesmo que... Botagem, pronto. Mesmo que considere dentro do sistema naturalista. Então, a gente divide em dois, aqueles que são considerados discordantes e aqueles que são considerados concordantes, certo?
Aqueles que são considerados discordantes são aqueles que, de alguma forma, eles desmerecem aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da realidade. O que eles acreditam? Eles acreditam que a palavra de Deus não é um livro de física, não é um livro de geologia, não é um livro de química. Então, o propósito da Bíblia é simplesmente acrescentar ou dar algumas informações, um floreado, sobre assuntos de fé, assuntos de salvação, assuntos de Jesus, assuntos outros, espirituais, metafísicos, mas não pode ser considerado um livro com autoridade para descrever como as coisas iniciaram. Então, todo o evolucionismo, de alguma forma, todo esse sistema, ele pode ser considerado discordante. Discordante porque ele não acredita ou ele discorda que a palavra de Deus tem algo a dizer a respeito desse assunto. O assunto é considerado ciência. Isso está impregnado em todo lugar. Hoje eu fui visitar o Museu de Paleontologia. E aí chegou lá uma jovem que estava nos ajudando, nos servindo, de 13 anos. E aí ela disse, isso aqui, esse peixe aqui, ele morreu há 110 milhões de anos. Tá, como é que você conta isso? Não, eu conto por causa do carbono 14. Ótimo, como é que é esse processo? Não poderia ter sido por causa do dilúvio? Não, eu sei que existe a teoria do dilúvio, que fala sobre Deus e tudo e tal. E desde quando o evolucionismo não é teoria? Eu lembro de um professor que eu tinha na faculdade, um professor de literatura latina, que sabia que eu era crente e não gostava de mim. E aí eu lembro ele dizendo, Tiago, na frente de todo mundo, Tiago, isso não existe. Esse negócio de criar o mundo em 6 dias, que dali foi um floreio, foi um sumário de como as coisas de fato aconteceram ao longo de milhões de anos por meio de processos naturais. E eu tive que dizer, professor, o senhor estava lá? O senhor estava lá? O senhor conhece alguém que estava lá? Então, como é que o senhor pode dizer com toda a clareza, com toda a certeza e convicção? Existem 2 esquemas de ciência. Uma ciência que é empírica, aquela ciência científica, como nós dizemos, e existe uma outra que é a ciência histórica, aquela cujos dados que formam a realidade não estão presentes. Tudo é pressuposição, tudo é o melhor ajuste, tudo é a melhor maneira como nós interpretamos como as coisas aconteceram. Isso está em todo canto. Então, o que as pessoas têm tido como ciência, desde aqueles que estão na academia e arrogam que isso é científico porque exclui Deus da jogada, quanto aqueles que não sabem de onde é que surgiu essas coisas aqui, né, os fósseis aqui, todos eles pensam nesse negócio de ciência como sendo a mesma coisa. Mas a gente sabe que quando os dados não estão acessíveis para nós, não podem ser replicados, como é o caso da criação de todas as coisas, muita pressuposição, muita interpretação, muita cosmovisão está lá. E isso não é ciência empírica, ciência pragmática, ciência observável. Isso é ciência histórica. São explicações teóricas a respeito de como as coisas chegaram lá. Então, dentro dessa gama de fatores, dentro desse arcabouço, desse binômio criacionismo e evolucionismo, do lado de cá, estão aqueles que discordam de qualquer importante informação que a Escritura tenha a acrescentar a essa informação. Eles são discordantes. Do lado de cá, estão alguns que consideram que a Escritura tem algo a dizer, e eles são concordantes. Existem normalmente 6 possibilidades de nós analisarmos o todo. E aí eu vou passar com vocês rapidamente sobre essas 6, antes de pular no texto. Então, eles são discordantes porque eles não levam em consideração a Escritura como um livro histórico, ou como um livro sério, que pode trazer uma correta interpretação ou descrição de como as coisas aconteceram. O primeiro deles é a mais naturalista possível, é a evolução naturalista. A base disso é muito mais filosófica, de novo, do que científica, porque ninguém estava lá e esses fatos não podem ser reproduzidos em laboratório. Então, é mais uma filosofia. Nessa turma, desse bojo da evolução naturalista, estão pessoas como Richard Dawkins, Daniel Dennett, e um bocado de outras pessoas. Eles acreditam que a religião, eles são belicosos em relação, né, eles falam mal a respeito da religião, porque tende a tornar o povo burro, é o que eles dizem. Então, tudo se explica por meio de processos naturais, por meio de ciência. E aquilo que não se explica será, porventura, explicado no futuro, tendo o tempo necessário. Toda e qualquer tentativa, eles dizem, de explicar a realidade
com a inserção de qualquer aspecto da sobrenaturalidade, qualquer que seja, mesmo que seja um pontapé inicial, qualquer aspecto relacionado a mistério, qualquer coisa está fora do padrão. Tudo pode ser explicado pela ciência dessa perspectiva. Embora eles não tenham respostas para a questão da moral, por que deveria ser considerado de alguma forma errado estuprar a própria mãe? Por que estuprar a própria mãe não pode ser considerado uma moral que surgiu por meio da concordância em civilizações que foram mais evoluídas? Por que não importa onde aconteça, em qualquer lugar onde se chega, se considera coisas dessa natureza como sendo imorais? Eles não têm explicação para isso. Essa é a primeira delas, a evolução naturalista. A segunda divisão é uma tentativa de interpretar a origem das coisas, chamada evolução não teleológica. Então, as coisas surgiram, ela de fato não tem um propósito, ela não tem um desígnio para que aconteça, ela acredita que a evolução ainda é a base de todas as coisas, elas acreditam que pode, talvez, todavia, porém, ter surgido uma sobrenaturalidade. Essa sobrenaturalidade, às vezes, é o acaso jogando com a química, uma molécula de hidrogênio que, de repente, surgiu de absolutamente nada, topou numa outra molécula ali, e ali criou o primeiro aminoácido, e os aminoácidos, e aí, vida. E aí, da vida, surgiu, por meio de processos naturais, toda a complexidade que nós vemos aqui. Mas não existe propósito, as pessoas morrem como cachorro. Elas não têm um propósito. Dentro desses aí estão hindus, estão budistas, todos esses que percebem que pode haver uma realidade divina, mas é sempre algo impessoal, algo distante. Não há razão. As pessoas nascem, crescem, evoluem, envelhecem e morrem. O terceiro aspecto é a evolução planejada, um pouco diferente da anterior. Aqui admite-se que existe um propósito. Muitos cristãos nominais estariam aqui, alguns budistas estariam aqui, judeus, muitos estariam aqui. Eles compreendem a realidade como nós a conhecemos por meio de processos naturais, mas Deus, de alguma forma, uma força, estava lá no início, e aí deu um propósito para isso. A quarta maneira de explicar a origem das coisas é chamada de evolução dirigida. É somente aqui, nesse aspecto ainda da discordante, que não considera a palavra de Deus como digno de confiança para explicar a realidade, é somente aqui, nessa quarta, que nós encontramos as pessoas falando de um possível, talvez, Adão e Eva. Nunca como personagens históricos, como sua mãe, o seu pai, sua avó, que está na sua certidão de nascimento, mas como pessoas fictícias, nomes que são nomes coletivos, que se referiam muito mais à humanidade, o momento em que alguém, dentro da espécie, passando de um macaco para um homem, teve consciência da realidade e descobriu que ele era alguém diferente do restante. A essa consciência, que não era coletiva, era somente dele, então deu-se o nome de Adão e Eva. Não eram personagens históricos, não eram criação de Deus, não eram personagens como imagem e semelhança de Deus. Deus deu o primeiro estalo, Adão pode caminhar agora como resultado de múltiplos processos. Talvez ele tenha sido um arquétipo, talvez ele nem tenha existido, mas foi a maneira como o tataraneto encontrou para identificar o primeiro que se tinha falado, que o meu tatatá tinha falado, a primeira pessoa que eu lembrei. Mais ou menos como se faz a árvore genealógica ao primeiro membro daquela família. Nessa perspectiva, a historicidade de Adão, de Eva, o homem como humanidade, imagem e semelhança de Deus, essas coisas não têm uma importância muito grande. Essa é a maneira como essa visão naturalista e evolucionista. Vocês perceberam que lá na ponta estão ateus, e à medida que vai caminhando para cá, eles vão se aproximando daquilo que é mais cristão. E é nesse momento que a coisa se torna mais perigosa, eu acredito. Porque por muito tempo estava claro, você não crê em Deus, e aí a sua cosmovisão, a maneira de interpretar a realidade, ela é um resultado disso. Remove-se Deus da história e tudo tem que ter uma explicação, muitas delas serão por processos naturais, né?
tentativa, ensaio e erro, massa. Mas um cristão, quando eu digo um cristão, é um cristão bíblico, alguém que tenha compreendido a sua necessidade de salvação, crido em Jesus por fé, se arrependido dos seus pecados e se colocado debaixo da autoridade de Jesus, como o Senhor e Salvador. Alguém que tomou este movimento de anular o desejo da sua vida, mas tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus, esse deveria subordinar o seu pensamento e a sua cosmovisão à estrutura que Deus dá em sua palavra. E à medida em que ele vai caminhando e crescendo, Deus vai talhando, ajeitando o óculos dele para que ele veja e interprete a realidade. E a igreja iria historicamente dizer: ei, a gente não pensa assim. A gente não pensa assim sobre homem, não pensa assim sobre mulher, não pensa assim sobre direitos de um ou de outro. Ei, a gente não pensa dessa maneira. Quando diz a gente que tem uma tradição cristã bíblica, a gente não pensa, não trata dessa maneira. Mas aquele pessoal dos discordantes, eles colocaram tanta força, ganharam as universidades, entraram dentro dos livros dos nossos filhos, começaram a repetir essas verdades na cabeça deles. E nós que ouvimos essas mentiras ditas por eles como se fossem verdades, elas entraram em nosso vocabulário, elas entraram em nossa cabeça, entraram em nossas escolas, entraram em nossas famílias. E nós começamos a acreditar que está tudo bem se alguém diz que crê na palavra de Deus, mas qual o problema de Deus ter criado o mundo por meio de processos naturais ou milhões de anos? Não é um problema. Deus disse que criou o mundo em 6 dias literais, de 24 horas, ele tinha poder para isso, e o fato de criar dessa maneira respalda o seu poder, demonstra o seu poder. Essa é uma das razões porque ele faz da maneira que fez. Mas vamos fazer uma releitura. Somos pessoas do futuro, nós chegamos na Lua, nós passamos por uma pandemia, desenvolvemos uma vacina em poucos dias, conseguimos operar o coração, abrimos a cabeça das pessoas, fazemos transplante de quase tudo, desenvolvemos uma inteligência artificial, um segundo cérebro, falta apenas colocar a alma, nós nos tornamos grandes. Vamos acreditar que houve um Deus no passado e esse Deus não usou os processos naturais provados nos livros de biologia, tão claros nos livros de física. Será que a gente vai ficar preso a essa imoralidade intelectual de achar que Deus dos céus interveio de fora para dentro e criou no princípio os céus e a terra? E essa verbosidade, como se diz, esse argumento da autoridade, essa tolice travestida de inteligência, é o que Romanos 1 diz, inculcando-se por sábios, eles tornaram-se loucos. E aí os últimos dois, que são os concordantes, eles empurram todas essas autoridades, que algumas são contrárias à palavra de Deus, para empurrar a uma releitura da Escritura. Eles querem reler não somente a criação, mas todos os 11 primeiros capítulos da história. Eles querem reler quem é Adão, Eva, a questão da moralidade, a questão do pecado, a questão da morte, a questão de por que as pessoas precisam se vestir, por que nudismo é uma prática contrária às Escrituras. Eles querem reler a relação que existe entre Adão e o próprio Cristo, querem reler o papel da criação, como foi criada no meio de tudo isso, como um livro que revela a glória de Deus. E isso porque surgiu uma outra autoridade, e essa autoridade chama-se o Deus Ciência, que muito mais do que fatos, é uma maneira, uma filosofia de enxergar e ler e interpretar os dados. São as pressuposições aqui, empurrando, ajustando os meus óculos de como eu leio a realidade.
Então, a quinta maneira de explicar a realidade é chamado de terra antiga. Eles acham que não houve um processo evolutivo, talvez. Deus criou todas as coisas de forma perfeita e poderosa. Adão e Eva realmente existiram, mas a maneira como eles compreendem a palavra dia, como Deus criou, é um pouco diferente. Existem outras diferenças, mas essa, com certeza, é a maior diferença entre a terra antiga e a terra jovem, que é o último que eu vou falar. Assim, tem milhões de anos, o Discovery Institute, que a gente conhece, tem sido um dos maiores promotores. Na última ponta, lá no final, está o pessoal da terra jovem. Entre esses se encontra o Tiago, está lá no canto, sozinho, às vezes. Sobre Gênesis, eles compreendem que a Escritura tem autoridade por ser uma revelação de fora para dentro. Isso aqui é muito importante, revelação de fora para dentro. Quando eu digo de fora para dentro, é que, sendo que as coisas que aconteceram em Gênesis 1 e 2, não conta com testemunhas oculares. Então, aquela leitura de acomodação, como alguns vão dizer, olha, não, os crentes, o que está acontecendo é que Moisés ele está acomodando a linguagem para que aquilo que ele percebe com os seus olhos, ele consiga registrar. Não é de fato o que aconteceu, mas é a maneira como ele percebe, como ele viu. Então, quando diz lá em Josué que a terra parou, a terra não para. A terra não para porque nós estamos aqui nessa galáxia, a terra gira, mas, é o que eles dizem, viu? Mas, de maneira a acomodar a linguagem, ele viu, é como se o sol parasse. O sol não para, talvez, né? Outra coisa parou, é o que eles dizem. Mas ele teve que acomodar a linguagem. O problema é que isso não se aplica em Gênesis capítulo 1 e 2, porque Moisés não estava lá. Então, o conteúdo desta revelação, não somente o que aconteceu, que é o que os evoteístas dizem, esses que tentam juntar a evolução e o teísmo, evolução e Deus, ou evolução naturalista, é que, sendo que ninguém estava lá, Moisés ele não pôde ver as coisas acontecerem e então escrever. A revelação foi Deus dizendo para ele não somente o que ele fez, mas como ele fez. Eu fiz os céus e a terra e essa foi a maneira como eu fiz. Eu fiz nessa sequência. Me tomou esse tempo para que eu concluísse isso assim. No sexto dia, eu fiz isso aqui. Homem e mulher. Mas eu vou ampliar um pouco mais, desempacotar essa criação do capítulo 1, versículo 26 e 27, para dizer como eu fiz. É o capítulo 2. Esse desempacotamento, tanto da introdução, versículo 1 e 1 de Gênesis, quanto o capítulo 1, depois o capítulo 2, é revelação que não pode ter sido acomodada, a não ser por Deus, dizendo para Moisés o que aconteceu e como aconteceu. Por isso, esses que acreditam numa terra jovem, com aparente idade, eles acreditam que Deus criou exatamente da maneira como está lá. Assim como Adão e Eva foram criados prontos, mas adultos, assim também as árvores foram criadas prontas e adultas, e assim as rochas, com toda aquela quantidade de carbono, e assim as outras coisas. E elas têm, de fato, então, uma idade, pode ser aparente, porque foram criadas prontas e velhas. Mas a terra, então, é jovem. Como nenhum de nós estava lá, então Deus, que é testemunha ocular, diz de fato como as coisas aconteceram. Então você pode perceber que todas essas 6 visões, meus irmãos e amigos, todas elas trazem consigo pressuposições, que são verdades que às vezes condicionam o seu modo de pensar e as conclusões nas quais você vai chegar antes mesmo de analisar os dados. Pressuposições são coisas que todos nós trazemos. Você chegou aqui com determinadas pressuposições.
expectativas que vão guiar o que você vai fazer, o seu culto, o tempo que você vai gastar, as perguntas que você vai procurar ver se são respondidas. Todas essas coisas são anteriores à decodificação das informações, ao processo de maturação do que se escuta. Eles estão lá. E todas essas carregam consigo isso. Sobre Deus, sobre a realidade, se Deus é pessoal, se Deus é impessoal, quais são os processos, o que Ele faz, como faz, todas essas coisas estão lá. No meio do caminho, talvez o homem seja um mistério. O mistério, esses evoteístas, como é que o homem pode ser imagem e semelhança de Deus? Essas pressuposições é que, no meio desse processo de mutação, de morte e vida, o homem se tornou a imagem e semelhança de Deus. Ele não foi, de fato, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós estamos vivendo agora uma reprise de algo que já aconteceu no século XVIII e no século XIX. No século XVIII e no século XIX, o liberalismo teológico, que atacou de cima para baixo, pegou os grandes cérebros daquela época e, levando uma pegada de esperteza, uma pegada de inteligência, acabou se infiltrando mais uma vez e modelando determinadas verdades, ou remodelando. Nascimento virginal, quem era Jesus de verdade. Mas sabe como é que eles pensaram? Eles pensaram em propor um estudo da história que fosse puro, um estudo que não tivesse pressuposições de alguma forma. Então, a Escritura é um livro religioso. Então, em vez de olhar a Escritura e ler dela, vendo a Escritura como verdade desde o princípio, a tua lei como a própria verdade, eles tentaram procurar atrás do texto. Como que se dissesse, não, o que dizem sobre Jesus não é de fato o que aconteceu. Este Jesus é um Jesus que estava no imaginário dos seus discípulos, que tentaram marcar a história com uma pessoa diferente daquilo que de fato foi o seu mestre. E ao fazer isso, ao desconstruir o Jesus que aparece nas Escrituras e tentar encontrar uma verdade à parte da Escritura, além do texto, à parte do texto, anterior ao texto, eles acrescentaram outras autoridades. Quem é Jesus? Vai depender de quem está dizendo o que é verdade ou não. Vai depender de quem bate o martelo e diz, não, esse texto aqui que fala sobre Jesus curando, esse aqui é verdade. Mas aquele texto ali que fala sobre Jesus dizendo, eu e o Pai somos um, com certeza isso aqui foi um acréscimo dos seus discípulos, um acréscimo posterior de uma cristologia mais elaborada para dizer que Jesus era divino. Ele nunca disse isso. Você estava lá? Então, essa tendência de misturar as fontes de autoridade que nós já passamos no passado, colocou botox, fez um ajuste, se ajeitou, e aí nós estamos vivendo esta tendência agora, essa tendência dentro da explicação das origens, essa tendência chamada evoteísmo. E na igreja, infelizmente, muitas pessoas que nós consideramos homens de Deus, alguns, eles caminharam nisso, caminharam exatamente nessa direção. Eles deixaram de talvez fazer a conexão ou ver as implicações do que isso iria causar. Ao perceber que a Bíblia não pode ser lida de uma maneira histórica e gramatical, e eu acrescento um filtro aqui do que deve ser considerado como verdade, com base em outras informações que eu adquiri, eu acho, com minhas pressuposições, dentro de um consenso, como se verdade fosse criado por consenso, como se a quantidade de pessoas definisse o que é verdade. Mas esse é o consenso científico. Todo mundo sabe que é assim. Todo mundo diz que é assim, então deve ser assim. E aí, quando eles respeitaram demais e acrescentaram isso, eles mexeram em temas centrais. Porque se a Bíblia ela é inspirada por Deus, a sua autoridade é derivada de ser inspirada.
ou revelada pelo próprio Deus, escrita por aqueles que caminharam com o Senhor, escolhidos por Deus, e aí a autoridade da Escritura está relacionada a essas duas coisas. Quando eu mino a autoridade, o caminho de volta acontece. Eu mino a autoridade das Escrituras para definir o que é verdade em todos os termos, ou aquilo que eu não gostar, ou aquilo que a cultura não gostar, aquilo que o consenso mudou. E aí a rebordose sobe. Eu mino de alguma forma a inspiração. E eu mino a revelação. Isso afeta ao Senhor. Quando diminuímos a autoridade da Escritura para os assuntos de fé, só para os assuntos de crença, de comportamento, de moralidade, de religiosidade, nós acabamos baixando, relegando a Bíblia a assuntos que fiquem à mercê de quem quer que seja no momento, seja uma influência, seja uma tradição. A lição que deveríamos aprender desses últimos 2 séculos atrás é que todas as vezes, principalmente nas lideranças das igrejas, é que todas as vezes que os crentes, de alguma forma, eles acrescentam autoridade ou acrescentam outras fontes, não de verdade, porque é possível encontrar verdade fora da Escritura, óbvio, mas fontes de autoridade final, junto com a Escritura, isso acaba, na verdade, destruindo a autoridade da Escritura. Então, explicamos a verdade, mas nós permitimos que ela esteja embasada na palavra de Deus. Aqui no Brasil, nós temos pessoas que trabalham sobre isso. Sei que o Instituto Labri, liderado pelo Guilherme de Carvalho, que é um presbiteriano, é um dos maiores promotores do evoteísmo. O evoteísmo é essa tendência, essa busca por reler a Escritura, levando em consideração interpretações científicas da realidade, mesmo quando elas contradizem claramente o que a palavra de Deus diz. Mas nos Estados Unidos, o Instituto, não somente o Discovery, mas o Instituto BioLogos, de muitos cristãos, tendo como seu líder, um fundador do projeto Genoma, pessoas como N.T. Wright, pessoas como Tim Keller, todos esses falaram de alguma forma sobre essa tendência. Aí você fica olhando assim, rapaz, esse pessoal tão inteligente, tão importante, a gente lê esses livros, o que está acontecendo? Eu tenho essas mesmas crises. O que está acontecendo? Será que eles não estão entendendo? Mas, de novo, isso é uma reprise de algo anterior. Universidades que foram criadas para promover obreiros, Yale, Harvard, todos esses se perderam ao longo do caminho exatamente porque é um problema clássico. O problema é da suficiência das Escrituras. A revelação, sendo da parte de Deus, eu creio nisso, a revelação ela é encapsulada e protegida na inspiração. A inspiração garante a autoridade da Escritura, e a autoridade da Escritura faz com que ela seja suficiente. Suficiente para o seu povo, explicar para o seu povo o que ele deve pensar, como ele deve pensar e como ele deve lidar com os diversos assuntos, todos os assuntos, de alguma forma, em todas as épocas, de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que agrade ao Senhor. Então, o Guilherme de Carvalho é uma das pessoas que fala que atrapalha mais do que ajuda, falando sobre esse criacionismo evolucionista. Eu acho que a sua posição está mais entre o 3º e o 4º modelo daquele que nós vimos, daqueles 6. Ele tenta colocar essas duas coisas juntas. Uma criação onde Deus deu o pontapé inicial nos processos evolutivos que se desenrolaram e fizeram as coisas acontecer mais ou menos como estão hoje. Só que para que isso seja verdade, eu preciso reinterpretar a palavra de Deus, principalmente os primeiros capítulos do livro de Gênesis. E aí a pergunta é assim: Gênesis conta uma história real ou uma história fictícia? Eu quase ia pedir para vocês levantarem as mãos. Todos vocês aqui têm uma opinião sobre isso de alguma forma, mas é preciso que se
se veja que esta verdade independe das opiniões que os homens têm sobre ela. Verdade não é formada ou criada ou determinada por consenso. Ela precisa ser entendida de maneira literal ou de alguma outra maneira. O Guilherme, ele acredita, ele tem uma definição até boa a respeito de hermenêutica. Diz que essa interpretação das Escrituras, ela deve levar, ela diz assim, eu vou citar, deve levar em consideração a intenção autoral e deve caminhar para ser literal e não literalista. O que eu concordaria. Ele está dizendo que o livro de Gênesis, para ser interpretado corretamente, ele precisa levar em consideração a intenção autoral, ou seja, o que o autor sagrado planejou comunicar, utilizando aquela linguagem, utilizando aquelas formas nominais e verbais, e a sintaxe que utilizou naquele idioma, o que ele fez, como fez e com o propósito que fez. Nisso ele está certo. Não é literalismo, ou seja, não abandona as figuras de linguagem, as metáforas, qualquer floreio e poesia. Mas quando a gente pergunta, qual seria o propósito, então, qual seria a intenção autoral de Moisés, qual seria a intenção de Moisés em escrever o relato de Gênesis? Depende de como você vê quando Moisés escreve. Então, Moisés escreve os primeiros livros da lei, é provável que ele está escrevendo para ajudar o povo, que é provável que tinha alguma ideia sobre o Senhor, que estava ali no imaginário, estava naquela tradição oral, mas precisava ser escrito. Então, Moisés, enquanto caminha com o povo, enquanto lidera o povo e apresenta Iahvé para o povo, vai receber dele não somente a legislação, mas como as coisas começaram, os antecedentes, quando eles fogem do Êxodo, Abraão não estava vivo. Como é que a gente chegou onde está? Já tinha passado 400 anos, como é esse negócio de José, Então, Moisés escreve essas coisas. E o livro de Gênesis, de maneira específica, recebe esse nome, eu acredito, por uma razão simples. Lá nós encontramos a Gênesis, ou o início de todas as coisas. É o propósito do livro de Gênesis contar a história dos começos, o começo de todas as coisas, o começo do homem, a primeira família, o primeiro pai da fé, a história dos primeiros patriarcas, a história do primeiro encontro com Deus, a história de Israel. É o livro que conta de fato os começos. Então, dizer que o livro de Gênesis conta o início real, uma história real de como começou todas as coisas, não está fora da intenção autoral. Esse foi o plano de Moisés, contar a história dos inícios. Primeira família, nação de Israel, de todas as coisas. Foi assim que Deus fez. E aí ele está lá. Guilherme, no entanto, diz que não, embora ali tenha história, não deve ser considerado história como nós compreendemos aqui, mas o objetivo ali é simplesmente dar um sumário, como se batesse uma foto, é uma prosa exaltada, assim, só para dizer como é que as coisas começaram. Eles não estão, Moisés não está preocupado em dizer o como, simplesmente dizer o que aconteceu. Deus criou os céus e a terra e foi mais ou menos assim, né? Daquele jeito lá. Mas não se preocupa o como. Então, esse negócio de pó da terra, poesia. Esse negócio de dias literais, poesia. Esse negócio de o homem dormir e a mulher dar costela, eles vão dizer, não, isso é poesia, isso é uma metáfora de complementação. E aí por aí vai. Então, eles removem a historicidade de todas essas coisas, pegam apenas o todo. Mas será que isso é possível? Será que ler a palavra de Deus, ler o livro de Gênesis dessa maneira, deveria nos levar a vermos todas essas coisas como linguagem figurada? E aí vamos abrir lá em Gênesis, para a gente ver algumas coisas. No livro de Gênesis, nos primeiros capítulos.
que nós já lemos hoje. Se o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, for de fato considerado uma ficção e não história, se o livro de Gênesis, esses primeiros capítulos, for considerado apenas uma prosa exaltada, então as informações que nós temos aqui, que de fato ajudam na compreensão do futuro, ou do que vai ser ensinado posteriormente, acaba se perdendo. Então, nós vemos Deus criando os céus e a terra em Gênesis capítulo 1 e 2. Vemos não somente Deus criando os céus e a terra, e o homem, tudo que existe, mas como ele faz. No capítulo 5, nós começamos assim, no versículo 1. O próprio Moisés, ainda referindo-se sobre a criação, ele diz: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou, e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Estou dizendo isso para que a Bíblia interprete a Bíblia. Alguns vão dizer, William Lane Craig, que é outro que deveria ter ficado com a boca fechada, disse que, na verdade, Adão e Eva, eles são arquétipos de um mito. Eles são, talvez, os primeiros hominídeos que tiveram uma consciência de pessoalidade dentro de um bocado de gente. Eles estavam todos lá, eram hominídeos, derivados de primatas, e aí um deles, dentre muitos, teve consciência, ou um grupo, ou um bocado de gente ao mesmo tempo. Não é assim que o próprio Moisés reitera a interpretação. Quando ele reflete sobre a criação, ele não diz que Deus criou a humanidade como um todo, ou seja, um bocado de gente ao mesmo tempo. Capítulo 5, versículo 2 diz: Deus criou Adão e Eva, os criou macho e fêmea, homem e mulher, e deu o nome deles de ser humano. Ele fez isso. Salmo 8, a gente vai passear pela Bíblia inteira. Salmo 8, versículos 5 e 6. Falando sobre a criação do homem e a responsabilidade que o homem tem de administrar e governar sobre a criação, o Senhor diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, falando da criação do homem, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo. Este aqui é um relato do que aconteceu lá. Daquilo ali não foi entendido como um floreio, não foi entendido como simplesmente poesia como um todo. Existe uma poesia de Adão para Eva, mas a maneira como Deus fez, não o fato somente de Deus ter criado, é entendido não somente pelo mesmo autor, Moisés, no capítulo 5 de Gênesis, mas agora, muito tempo depois, enquanto as pessoas tinham o Antigo Testamento e refletiam, recebendo revelação da parte de Deus, podem reiterar o fato de que Deus conferiu ao homem responsabilidade, poder, controle, para que ele governe como regente esta criação. Houve uma criação, esta criação, no ato da criação, Deus honrou o homem com responsabilidade e habilidade para que ele governasse sobre esta criação. Eclesiastes capítulo 2, 12, versículo 1. Que é o texto dos jovens. O que é que o texto diz? Eclesiastes 12, 1. Vamos lá? Lembra-te, juntos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Os que venham os anos, os dias, e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Aqui,
Mais uma vez, o sábio ou o pregador, ele encoraja os jovens a lembrarem de Deus como seu Criador. Eles lembram de Deus como o seu Criador. Deus, o Criador de todas as coisas. Pouco mais na frente, Isaías capítulo 45, versículo 11 e 2, também afirma Deus como o Criador dos seres humanos. Jeremias capítulo 27, eu vou ter que correr por causa do tempo. Jeremias capítulo 27, versículo 5, também ressalta o poder de Deus na criação dos seres humanos. Na verdade, vamos olhar isso. Vai lá, Jeremias 27, versículo 5. Olha que texto interessante. Versículo 4 diz: ordena-lhes e diga aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. É claro que o assunto aqui é outro. É uma penalidade o que Deus vai fazer, mas a base de Deus fazer, o que vai fazer, como vai fazer, é a prerrogativa que Ele tem como Criador. Eu criei o homem dessa maneira, com o meu poder, foi assim que eu fiz, e é por isso que eu vou fazer o que eu vou fazer. Talvez uma crítica que nós deveríamos fazer ao pessoal do evoteísmo, que tenta entrar dentro do arraial cristão, dizendo que essa é uma visão permitida e até ortodoxa da maneira como se vê a realidade, é dizer para eles que ao acrescentarem milhões de anos, ao fundirem essa visão mais teísta e naturalista juntos, ao fazer isso, eles roubam de Deus o propósito dele em manifestar o seu poder na criação. Porque é claro que nós apreciamos o fato de alguém, da primeira pessoa que voou, ter feito o avião, ter tentado talvez 14 vezes. Mas seria para nós, claro, muito mais interessante, falaria muito mais, traria muito mais glória àquele que voou, né, que fez o avião, se ele tivesse feito o planador e voado na primeira vez. Porque a necessidade dessas coisas, a necessidade de ensaio e erro, a necessidade de processos quase ao acaso, nada mais faz do que rouba de Deus a grandeza da sua criação. Nesses dias, 2 anos atrás, eu fui visitar um dos nossos missionários lá em Cacoal. Cacoal é longe. É dentro de uma aldeia indígena lá entre os Suruís. E aí dentro da aldeia, a gente foi lá fazer umas conferências. E aí, o pessoal não queria muita gente lá, depois gostaram tanto da gente que levaram a gente para caçar onça. Isso aqui está registrado. Onçanídeos, levaram para cá. Tá. E aí eu fui com os indígenas. E os indígenas, somente eles estavam armados, nós estávamos apenas seguindo os indígenas. E aí, depois de a gente andar 6 quilômetros dentro da mata, a gente já estava dentro da mata. Depois de andar da aldeia 6 quilômetros dentro da Amazônia, na mata, ele disse, pronto, agora chegou a selva. Aí eu disse, vixe. Irmãos, eu olhava para o lado, árvores gigantescas. Eu via a quantidade de borboletas, diferentes formas, diferentes formatos, nenhuma feia, diferentes tamanhos, os sons, os pássaros. Eu comecei a chorar, humilhado. Deus fez aquilo ali como? E haja. E ouve. Imagine você tendo a responsabilidade de construir uma caneta. Quantas tentativas foram feitas, protótipos anteriores, essa aqui não vai, nessa aqui coloca essa, agora essa aqui coloca, e todas as atualizações que precisam ser feitas, a gente tem isso na nossa vida, isso é uma lembrança diária da nossa finitude, da nossa incapacidade, também do nosso potencial de melhorar as coisas. Deus não tem essas coisas. O que Ele faz, por ser todo-poderoso,
é para manifestar o seu poder, não tem ausência de poder para que ele tire daqui o que ele pensa para o formato da realidade. O que ele faz, porque é todo sábio, é a melhor coisa, é da melhor maneira. Ele não ensaia, ele não reflete, ele não consulta, ele não pede opinião. E o objetivo final dessas coisas, como nós vimos aqui, é mostrar o seu poder. Evoteístas, além de muitas outras coisas, eles pecam por diminuírem a grandeza de Deus exposta no livro da criação. Na verdade, os dois livros, livro da criação e livro da revelação, deveriam caminhar juntos. Esse é o grande tema do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que é isso? São os dois livros. O livro que Deus escreveu para todo mundo, em todas as eras, o livro que fala sobre o seu grande poder, sua pessoa, o seu eterno poder, sua divindade, e o livro que fala sobre o seu desejo, sobre o seu plano. Eles falam a mesma linguagem porque são provenientes do mesmo autor. Por que então que nós iríamos acreditar que o livro da revelação seria diferente do livro da criação, como esses evoteístas estão dizendo? Eles insultam Deus por acreditarem de alguma forma que Deus precisaria de bilhões de anos para fazer árvores e animais e todas as coisas que foram feitas. Deus fez porque não tem limitação, e o objetivo é mostrar o seu grande poder e a sua divindade. Rapidamente, vamos caminhar no Novo Testamento. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 19, os dois textos que falam sobre casamento. Quando perguntam sobre, e aí, pode se divorciar de sua mulher? Jesus diz, não foi assim, nunca leram. Ele fala do livro da revelação, junto com o livro da criação, nunca leram. Como se dissesse, aquilo dali tem autoridade, aquilo dali demonstra a intenção de Deus, aquilo dali é real. Aquilo dali tem validade ainda para agora, aquilo dali mostra a intenção primária de Deus para a família, para o casamento de vocês. Remove-se isso, sobra o quê? Por que iríamos construir implicações para a nossa vida hoje, baseado em história da carrochinha? Se Adão não é real, se Gênesis de fato não sustenta a verdade, se Deus não teve condições de explicar a verdade, se Ele não foi capaz suficiente de dizer as coisas como de fato aconteceram, se os homens tiveram que florear para dizer um sumário, então não faz diferença. Mas é Jesus que volta para lá para defender casamento. Não foi assim desde o princípio, quando Deus fez homem e mulher, e Ele cita: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Ele implica, de modo que não são mais dois, mais um. O que Deus uniu, o homem não separe. Lucas capítulo 3, a genealogia de Jesus, volta até onde? Não lembro não? Gênesis capítulo 3, Lucas capítulo 3, a genealogia de Jesus volta até? Vai lá. Até quem? Adão. Agora, de novo eu pergunto, Adão não é histórico. Não, Adão não é histórico. Paciência, pastor, Adão histórico, Adão filho de... Tá bom. E José era? Ele era? Matate era? Levi era? Melqui era? Janai, José, Maria, Amós, Naum? Por que alguém fictício estaria aqui? Dentro de uma listagem histórica dos descendentes reais de Jesus. A Escritura, ela condiz com a realidade dos fatos. É impossível eu manter um evoteísmo sem prejudicar a interpretação histórica e gramatical das Escrituras. E é improvável que eu pare por aí. É improvável que eu comece com textos ou com ideias dessa maneira e acabe me infiltrando em outras coisas. E assim as coisas são relativizadas. Atos capítulo 17. Paulo tem essa história na cabeça. Ele está pregando, interessantíssimo, porque Paulo está pregando
para os atenienses, né? Gente que não conhecia a Deus, ou pelo menos não o Deus do judaísmo. Aí Atos capítulo 7, quando ele vai pregar, olha o que ele diz no verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. De onde é que ele tirou essa ideia? Gênesis. Houve um início, houve um Criador, e esse Criador dá conta e tem a sua assinatura em tudo. E isso dá a ele controle, Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Versículo 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Ele não criou um colegiado, não foram evoluindo, morrendo, evoluindo, até que alguém, um deles, desses muitos, teve uma consciência coletiva. Não. Deus, ele criou ali, do nada, pronto, homem e mulher, e dele fez toda a raça humana. Mas essa era a cosmogonia de Paulo, era aquilo que ele... Isso aqui precisa ser relido. E o que mais a gente precisa reler? Eles não vão parar por aí, eles vão modificar absolutamente tudo. Romanos capítulo 5, Adão é apresentado como protótipo da nova humanidade, assim como Cristo é apresentado como protótipo, né? Adão é o cabeça da antiga humanidade e Cristo é o cabeça da nova humanidade. 1 Coríntios capítulo 11 e 1 Timóteo capítulo 2. E não permito que a mulher ensine, ele diz, nem exerça autoridade sobre o homem. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Não é o fato deles terem sido criados, não é só o que, é o como. A implicação teológica de que existe um desígnio de liderança e um auxílio por parte das mulheres não vem de uma construção social, está no Gênesis. Se aquilo dali não é histórico, se aquilo dali não é real, Paulo estaria construindo a sua teologia de maneira errada. Agora, se é o livro da revelação, era natural que o Deus que revelou como foi no início, traria na maneira como fez, não só o que fez, na maneira como fez, criando o primeiro homem, depois a mulher, ele traria um princípio de liderança e auxílio que deve ser mantido em todos os núcleos da sociedade, quer seja no Estado, quer seja na igreja, quer seja na família. A base dele é a descrição de como Deus fez homem e mulher. Judas capítulo 14, Judas versículo 14, ele diz assim, bem profetizou Enoque, o sétimo, lembram? Não lembro não, eu já citei o versículo, é isso, o sétimo depois de Adão. O sétimo? Como assim o sétimo? Significa que Adão, quem é o Adão? É o primeiro. Tem alguém antes dele? Não. E depois de Adão, que é histórico, tem um segundo, terceiro, quarto, até que chegar Enoque. Essa contagem só faria sentido se estivéssemos diante de um texto histórico. Eu não estou querendo provar para vocês, eu quero que vocês entendam que a Bíblia, de capa a capa, ela entendeu a realidade dessa maneira. A Bíblia, de capa a capa, ela é contra qualquer ideia de evoteísmo, qualquer ideia de intrusão e inclusão, de evolução na questão de processos naturais. Eu não estou falando de microevolução. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de que um jumento pode cruzar com um cavalo e dar um burro. Porque isso existe. Principalmente lá em Quixadá. Isso existe. Mas se se um jumento cruzar com um elefante, que Deus o livre, não acontece nada. Porque Deus criou os sistemas em termos de espécie, está lá. Não tem a mesma nomenclatura que nós temos aqui nesse sentido, mas é bem próximo. A ideia de são esses conglomerados de afeições ou de facetas que são reconhecíveis. É fácil, cachorro é fácil a gente entender que cachorro é cachorro, vaca é vaca, essas outras coisas. Dentro desse ambiente pode haver, de fato, micromutação e as coisas acontecem. Mas não existe essa mudança de um para o outro. E a Bíblia é contra isso. Completamente desnecessário disso. A tentativa, então, para terminar, de reinterpretar esses textos
como meramente figurativos e mitológicos, compromete não apenas a compreensão da criação, mas também fundamentos teológicos importantes, como a instituição do casamento, a razão das pessoas se vestirem, os papéis na igreja e a própria natureza do pecado e da redenção. Ademais, essa abordagem pode abrir precedentes para reinterpretações de outros aspectos da fé cristã, como pastorado feminino, salvação universal, inclusivismo, a questão de gênero, tudo isso está lá. Por que esse pessoal querendo virar bicho? Eles têm aprendido, se o homem nada mais é do que um bicho, por que tolher-se se ele fica querendo funcionar como um bicho? E aí a gente vê um bocado dessas abominações e aberrações, gente carregando outros de coleira. Na outra América a gente já vê isso. Gente se cortando, querendo ser cobra, querendo ser bicho. E aí, do dia que vem isso? Isso vem de um ensino diabólico de que o homem nada mais é do que o resultado de processos naturais. O homem é um bicho como os outros. Então, quando ele mata da maneira que mata, quando estupra da maneira que estupra, quando faz as coisas que faz, essas atrocidades, o mundo não deveria ficar... É assim que bicho faz. Eu vi um leão, uma reportagem, um leão tendo um coito com um leão. Está vendo? Aí quer dizer, então, que a gente vai basear a nossa moralidade nesses bichos? Por que macaco, quando vai no zoológico, faz cocô na mão, joga nos outros, é isso quem vai fazer? Porque os macacos fazem isso. Vocês estão entendendo? Se modifica a dignidade do homem, subtraindo, tirando a imagem e semelhança de Deus, ali no momento da criação, tira tudo que carrega com isso. O homem e o mandato cultural, o homem para controlar, para reger, para cuidar, para desenvolver a criação, o homem com dignidade, o homem com possibilidade de amar, de adorar, de servir o seu Criador. O evoteísmo, ele causa um estrago na fé ortodoxa. Isso representa um movimento perigoso que pode gradualmente, como foi 2 séculos passados, enfraquecer a base da fé cristã. Embora a Bíblia não seja um livro primariamente de ciência, obviamente, ou psicologia, ou outras disciplinas, ela tem autoridade sobre tudo que se propõe revelar. Verdade bíblica deve continuar sendo a regra de fé e prática para os cristãos. Não é um livro de biologia, mas ela tem algo a dizer. Deus criou homem e mulher. E isso é biologia, isso é genética verdadeira. A crença ortodoxa, em conclusão, de que Deus criou o mundo e tudo o que existe, incluindo o homem e a mulher maduros à sua imagem e semelhança, sem um ancestral comum evolutivo, permanece fundamental para a compreensão adequada da fé cristã e sua aplicação na vida e na teologia. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Por quê? Porque ele os fez. Amém? Deixa eu orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos aqui. Eu peço por esses jovens, em conversas informais, na faculdade, nas profissões em que eles desempenham, essa perspectiva imoral e errônea estará na frente deles para que sejam testados. Nos livra, Senhor, de 2 erros. O primeiro é de sucumbirmos e acreditarmos que essas coisas são assim e a Bíblia está errada. E nos livra de um outro, de acharmos que essas coisas não são de fato importantes, que tanto faz existir ou não Adão, que isso não muda nada. Nos ajuda a denunciarmos e defendermos a verdade de que o Senhor criou um homem e uma mulher à tua imagem e semelhança. E um dia o outro homem vai, por causa
por causa da queda real, será redimido e glorificado para a glória do Senhor e o benefício dessa criação que há de ser redimida. Em nome de Cristo. Amém.